A Igreja Católica, ao longo dos séculos, desenvolveu e proclamou diversos dogmas que moldam a fé e a prática de seus fiéis. Entre esses dogmas, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria destacam-se por sua profundidade teológica e por sua centralidade na devoção mariana. No entanto, esses dogmas não são universalmente aceitos por todos os ramos do cristianismo. Cristãos não católicos, incluindo protestantes, ortodoxos e outros grupos cristãos, têm diferentes interpretações e atitudes em relação a esses ensinamentos. Neste texto, exploraremos como essas comunidades cristãs veem a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria, e os impactos dessas crenças na sociedade como um todo. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria tem suas raízes nas primeiras reflexões teológicas sobre a santidade e a pureza de Maria, mãe de Jesus. Desde os primeiros séculos, os cristãos veneravam Maria como Teotocos, a Mãe de Deus, reconhecendo sua importância singular na história da salvação. No entanto, a definição de que Maria foi concebida sem pecado original foi formalizada muito mais tarde. A ideia de que Maria foi preservada do pecado original foi debatida ao longo da história da Igreja. Nos séculos IV e V, figuras como Santo Agostinho discutiram a natureza do pecado original e a santidade de Maria. Santo Agostinho, por exemplo, acreditava que todos os seres humanos estavam sob o pecado original, mas ele também reconhecia que Maria foi santificada antes do nascimento de Cristo, embora não especificasse o momento de sua concepção. Nos séculos seguintes, a teologia mariana continuou a evoluir. Santo Anselmo de Cantuária, no século XI, e São Bernardo de Claraval, no século XII, contribuíram para o debate, embora São Bernardo tenha expressado dúvidas sobre a Imaculada Conceição. Foi Duns Scotus, um teólogo franciscano do século XIII, quem articulou uma defesa robusta da Imaculada Conceição, argumentando que Maria foi redimida preventivamente por Deus em vista dos méritos futuros de Cristo. Finalmente, em 1854, o Papa Pio IX proclamou oficialmente a Imaculada Conceição como dogma da Igreja Católica na bula Ineffabilis Deus. Este dogma declara que Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original por uma graça especial de Deus. Os protestantes, que surgiram da Reforma Protestante no século XVI, tendem a rejeitar o dogma da Imaculada Conceição. A base dessa rejeição está na sola Scriptura, um dos princípios fundamentais do protestantismo, que afirma que a Escritura é a única fonte de autoridade doutrinária. Como a Bíblia não menciona explicitamente a Imaculada Conceição de Maria, muitos protestantes veem esse dogma como uma construção teológica posterior que não tem base bíblica sólida. Os protestantes frequentemente apontam para passagens bíblicas que enfatizam a universalidade do pecado, como Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles interpretam essas passagens como indicativas de que todos os seres humanos, incluindo Maria, estão sob o pecado original. Assim, a ideia de que Maria foi concebida sem pecado é vista como uma contradição dessa doutrina fundamental. Outro ponto de debate é a saudação do anjo Gabriel a Maria em Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Enquanto a Igreja Católica interpreta cheia de graça como um indicativo da Imaculada Conceição, muitos teólogos protestantes argumentam que essa frase se refere à graça presente em Maria no momento da saudação, e não necessariamente à ausência de pecado original desde sua concepção. A Igreja Ortodoxa, por outro lado, tem uma visão mais matizada. Enquanto os ortodoxos têm uma alta veneração por Maria, chamada de Teotocos, Mãe de Deus, eles não aceitam formalmente o dogma da Imaculada Conceição como definido pela Igreja Católica. A teologia ortodoxa não enfatiza o conceito do pecado original da mesma maneira que a teologia ocidental, e assim, a necessidade de uma Imaculada Conceição é vista de forma diferente. Para os ortodoxos, Maria foi santificada pela graça de Deus, mas não necessariamente desde o momento de sua concepção. A tradição ortodoxa se concentra mais na pureza de Maria e sua prontidão para ser a mãe de Cristo, sem a necessidade de uma definição dogmática rígida sobre sua concepção. Eles celebram a santidade de Maria e sua completa dedicação a Deus, mas veem a questão da Imaculada Conceição como uma divergência teológica que não é central para a fé cristã.
A rejeição da Imaculada Conceição por parte dos protestantes e a visão diferenciada dos ortodoxos têm implicações teológicas significativas. Para os protestantes, a ênfase está na redenção universal através de Cristo e na igualdade de todos os seres humanos na necessidade dessa redenção. A ideia de que uma pessoa, Maria, foi concebida sem pecado pode ser vista como uma exceção que desvia do foco central na obra redentora de Cristo. Para os ortodoxos, a veneração de Maria continua sendo central, mas sem a necessidade de um dogma específico como a Imaculada Conceição. Isso permite uma abordagem mais flexível e menos dogmática sobre a santidade e o papel de Maria na economia da salvação. A crença na Assunção de Maria pode ser rastreada até os primeiros séculos da Igreja. Escritos apócrifos como o Transitus Mariae, a Dormição de Maria, descrevem os eventos da Assunção. Embora esses textos não sejam considerados canônicos, eles refletem uma crença difundida entre os primeiros cristãos. A Assunção de Maria é uma tradição que foi crescendo ao longo dos séculos, especialmente na devoção e na liturgia. Os padres da Igreja, como Santo Epifânio e São João Damasceno, defenderam a Assunção. São João Damasceno, por exemplo, escreveu: era necessário que aquela que carregou o Criador como um bebê em seu ventre sagrado tivesse que viver com ele nos tabernáculos celestiais. Essa crença foi amplamente aceita e celebrada, especialmente no Oriente, onde a Dormição de Maria é uma das maiores festas litúrgicas. No Ocidente, a Assunção ganhou mais proeminência durante a Idade Média, com a devoção a Maria crescendo significativamente. A celebração litúrgica da Assunção foi estabelecida em várias partes da Europa, refletindo a crença popular na glorificação corporal de Maria. Finalmente, em 1950, o Papa Pio XII proclamou a Assunção de Maria como dogma da Igreja Católica através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Esta proclamação reafirmou a crença de que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma ao final de sua vida terrena, e foi recebida com grande alegria pelos fiéis católicos em todo o mundo. A Assunção de Maria, proclamada como dogma pela Igreja Católica em 1950, também não é aceita pelos protestantes. Novamente, a principal razão é a falta de base bíblica explícita. A Bíblia não menciona a Assunção de Maria ao céu, e para muitos protestantes, a doutrina é vista como uma tradição humana que não pode ser comprovada pelas Escrituras. Os protestantes podem apontar para a ausência de qualquer referência bíblica direta à Assunção de Maria. Além disso, a doutrina é vista como uma adição posterior à fé cristã, que surgiu gradualmente na tradição e na devoção popular, mas não tem raízes nas práticas e crenças dos primeiros cristãos. A abordagem protestante à teologia é fortemente baseada no princípio da sola scriptura, que valoriza apenas as doutrinas que podem ser claramente fundamentadas nas Escrituras. Sem uma base bíblica clara, a Assunção é vista como uma doutrina opcional e não essencial para a fé cristã. Os ortodoxos, embora celebrem a Dormição de Maria, uma festa que comemora a morte de Maria e sua subsequente assunção ao céu, não têm um dogma formalizado como a Igreja Católica. A Dormição é mais uma tradição litúrgica e teológica que celebra a transição de Maria para a vida celestial, sem as mesmas implicações dogmáticas rigorosas. Para os protestantes, qualquer doutrina que não possa ser claramente fundamentada na Bíblia é suspeita e geralmente rejeitada. Isso contrasta com a visão católica e ortodoxa, onde a tradição e o desenvolvimento doutrinal têm um papel mais significativo. As diferenças teológicas sobre a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria refletem divergências mais amplas sobre a autoridade, a tradição e a interpretação das Escrituras. Essas diferenças contribuem para a fragmentação do cristianismo em várias denominações e tradições. Essas divergências não são apenas divisões teológicas. Elas também se manifestam em práticas litúrgicas e rituais que enriquecem a vida espiritual de suas respectivas comunidades. Os cânticos e as orações dedicadas a Maria refletem não apenas crenças teológicas, mas também a devoção e a conexão pessoal dos fiéis com sua fé. Assim, enquanto as diferenças sobre a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria são sintomáticas de divisões mais amplas dentro do cristianismo, elas também são testemunhos da riqueza e da diversidade das tradições cristãs. Cada tradição busca honrar a Deus e compreender a fé cristã de maneira profunda e autêntica,
guiada por suas próprias convicções teológicas e históricas. Essa variedade não apenas enriquece o panorama cristão, mas também oferece uma visão mais ampla da vastidão do amor de Deus e da jornada espiritual humana.